Olá pessoal, vamos ao exercício 1b da página 140 do capítulo 5 e vamos aplicar novamente a soma de rima para calcular a integral, ou seja, calculamos a integral pelo método da soma de rima, ok? Então vamos à definição. A integral é de 0 até 5, seus limites, a função é x dx, é o que nós queremos então encontrar. Nós temos que a soma de rima, para o caso da integral, veja que a soma de rima é apenas o somatório, né? Então a soma de rima é o somatório, podemos representar a integral pelo limite, então vamos fazer limite quando n tende a infinito da somatória de i variando de 1 até infinito de f i asterisco dx, tá? Então, só para destacar, a soma de rima representa, portanto, essa somatória, né? Essa é a soma de rima. Quando nós tomamos o limite desta soma, então nós obtemos a integral exata, ou a área exata, certo? Desde que n tende a infinito. Então já vimos, né, que essa soma ela pode ser observada por meio, né, da nossa figura aqui, por exemplo, onde nós temos uma função, né? Podemos até representar, nesse caso aqui, a nossa função. Veja como ficaria, portanto. Bom, aí está a função correta, é uma função linear, f de x igual a x. Os limites de integração vai de 0 até 5. E nós temos aí uma ilustração da soma de rima. Veja que, nesse caso, são 4 retângulos, né? 1, 2, 3, 4 retângulos. E a soma dá 10, um valor 10, mas o valor exato é 12,5, como aparece ali. Veja que a área real é esta área em vermelho, né, que é a área do nosso triângulo, mas como eu estou fazendo uma somatória, então é esse valor aproximado. Se eu tomar o limite, que é o que nós queremos, né, para um n muito grande, o que acontece? A função, né, para n igual a 200, por exemplo, a somatória praticamente dá quase que é exata. Veja que dá 12,44 o valor, e o valor exato é 12,5, né? Então quase que o valor exato. Então quando a gente aumenta o n, aumenta o número de retângulos, né? Eu posso diminuir aqui o número de retângulos, né? Basta reduzir e nós teremos então valores mais aproximados, né? Para situações onde o n é igual a 67, veja que a figura já fica um pouco, né, com uma área menor do que a real, nesse caso 12,36, e a real 12,5, né? Então a somatória de rima é a somatória desses retângulos, né? A gente pode ir diminuindo aqui o número de retângulos e esse valor aí vai evidentemente sendo aproximado ou não. Nesse caso aqui, para n igual a 33, né? Vamos pegar aqui um valor que seja somente vamos pegar 6 retângulos, né? Então para 6 retângulos a gente está ali, aliás, para n igual a 6, que deu 4, n igual a 5, para n igual a 5 temos 4 retângulos. Então esse é o retângulo que nós iremos somar, né, por meio da somatória de rima. Então esse ΔX que temos lá, a somatória de rima é o que? É somatória de i variando até n, nesse caso n vale 5, de f de x asterisco, que é no caso o x, né? A nossa função f de x é x,
vezes o ΔX, né? Vezes o ΔX. Então, isso aqui, né, é a somatória, né? Isso aqui é a soma de rima, né? Isso aqui é a soma de rima. É a soma de rima, que representa aí a soma desses 4 retângulos. O nosso ΔX, como a gente destaca, é esse daqui, né? E a função, né, a nossa função que f de x é igual a f, né, é a altura do nosso retângulo. Portanto, esse valor aqui, né, o nosso f e asterisco. E a área, como a gente viu, né, um ΔA, é a altura do retângulo vezes o ΔX, que é a área dessa região que eu estou destacando, né? Então, ao fazer o cálculo desta área, né, ao fazer o cálculo desta área que está em destaque, eu tenho, portanto, aí a soma de rima. Ao tomar o limite, aí nós temos, né, o valor exato da função, que é o que aparece, né, na figura. Se eu faço n tender a muitos retângulos, eu tenho uma área que é quase o valor aproximado, né? Vale lembrar que nós podemos ter essa somatória, né, considerando os triângulos superiores, né, triângulos superiores ou triângulos inferiores, né? Podemos ter, portanto, essas duas situações. Bem, vamos então ao nosso cálculo. Vamos lá, já vimos o que é essa soma, né? Então, a minha integral I será igual ao limite quando n tende a infinito da somatória sigma I variando de 1 até n de f de x, né? O nosso f de x, nós sabemos que vale x, né? E o ΔX vamos, portanto, calcular. Então, deixa eu só representar aqui a expressão, né? F de x. O f de x asterisco é x, né? X asterisco. X e asterisco, né? Agora, quem é o nosso ΔX? ΔX é os limites de integração 0 e 5, então 5 menos 0, sobre n. Então, nosso ΔX é 5 sobre n, né? X, portanto, ΔX é 5 sobre n. Esse xi, a gente precisa ter uma melhor compreensão de como ele se comporta, porque não é exatamente o x, é um x arbitrário, né, que acompanha ali a indexação de i até n. Então vejam só, vamos entender melhor quem é esse delta, quem é esse xi. O nosso ΔX, né, é o xi menos o xi menos 1, né? O xi menos 1, ou de outro modo, a gente pode escrever que o xi será igual ao ΔX mais ΔX mais xi
menos um asterisco. Eu posso então desse modo saber quem é o x0, o x1, o x2 e assim sucessivamente. Lembrando que o x0 é 0 e o xn, né, o último, é 5. São os limites de integração, né? Então, para x0, nós sabemos que é 0. E aí a gente pode perceber, segundo essa construção, que para x1 vamos ter 1 vezes 5 sobre n. Quando o x é 2, né, o asterisco aqui, então x0 asterisco, nós teremos 2 vezes 5 sobre n, né? Se nós temos o x3 asterisco, nós teremos 3 vezes 5 sobre n. Se a gente tem um elemento qualquer, né, um xi asterisco, então nós teremos nesse caso i, né, que é o valor indexado, vezes 5 sobre n. E só para concluir, o nosso xn será simplesmente 5, né? O nosso xn será simplesmente 5. Então nós temos uma lei de formação aí para o nosso f, né, de x asterisco. Então o nosso f de x e asterisco, que é x e asterisco, vai ser, portanto, igual a i 5 sobre n. Portanto, nós encontramos aí a lei de formação do nosso f, né, que está aqui. Vamos então à substituição. No lugar do f. Então voltamos à integral agora. I é igual ao limite quando n tende ao infinito, que é o nosso f de xi, né, da somatória. Vamos fazer a somatória de i variando de 1 até n. O nosso f de xi é i sobre 5 sobre n vezes o nosso delta. Lembrando que o delta está aqui, o delta x, ó, né, é 5 sobre n. Então vamos escrever vezes 5 sobre n. Isso é equivalente a limite quando n tende ao infinito da somatória de i variando de 1 até n de da somatória de i e 5 sobre n ao quadrado, né? 5 sobre n ao quadrado. Então nós podemos agora fazer uma análise. Quem é o nosso quem é essa somatória de i, né? Essa somatória de i que a gente precisa analisar é essa daqui. Vamos ver quem é essa somatória sigma quando estamos somando i. Então nós temos simplesmente uma somatória, né, de 1 quando i é 1, mais quando i é 2, mais quando i é 3, mais quando i é n. Então podemos pensar
numa somatória, né, de uma sequência com razão 1, que é uma PA, né? É uma PA. A somatória de uma PA dos n primeiros termos é o primeiro termo, que é 1, a gente tem aqui o primeiro termo, né? Temos o último termo, então é a média, né? A média dos termos, a média aritmética dos termos, que é, portanto, 1 mais n sobre 2. Então, o primeiro termo, desculpe, 1 mais n sobre 2, tá certo. O primeiro termo divididos por 2 vezes o número de termos. Essa é a somatória da PA. Isso, portanto, é igual a somatória sigma, né? Isso, portanto, é igual a somatória sigma de I, quando I está variando de n até 1. Quando I está variando de n até 1. Então, a integral pode ser escrita, a nossa integral I, como sendo limite, quando n tende a infinito, e aí a gente tem da somatória, mas a somatória a gente já sabe quem é, né? A somatória é n mais 1 sobre 2 vezes n vezes ainda 5 sobre n ao quadrado. 5 sobre n ao quadrado, né? Nós podemos então fazer uma simplificação ali, né? 5 dá 25, então 5 ao quadrado dá 25, então fica 25, limite, quando n tende a infinito, aliás, podemos colocar 25 sobre 2, né? Tiro 2 dali. Então fica n ao quadrado, n mais 1, sobre n ao quadrado, né? Ou, vamos reescrever a integral, que é 25 meios do limite, quando n tende a infinito, de fazendo aqui uma simplificação, nós temos o limite de 1 sobre, aliás, aqui está faltando um n, que eu esqueci de multiplicar aqui, ó. N ao quadrado, aqui temos n e n ao quadrado, ou seja, temos então, simplificando, fica apenas um n embaixo, então fica 1, vamos só reescrever aqui, 1 mais 1 sobre n. Pronto, esse é o limite que queremos calcular, 1 sobre 1 sobre n. Esse limite, se a gente escrever aqui, o i vai ser igual a 25 sobre 2, e o limite que queremos calcular, né, vai ser 1, e aqui vai ser 0, né? Resultado, a nossa integral tem um valor exato, integral I tem um valor exato de 25 meios. Portanto, esta é a resposta, né, da nossa integral pelo método da soma de rima, né? Isso aí. Um abraço, até a próxima atividade.